moraram juntos. Por mais de 5 anos, daqui a pouco a gente vai tirar as dúvidas com a advogada. Doutora Cíntia está na linha com a gente já, Beto? Porque tem muitas dúvidas. Já está na linha com a gente. Então vamos perguntar para a doutora Cíntia Nunes, advogada, está aqui conversando com a gente. Obrigada, doutora. Bom dia para você. Realmente são muitas perguntas que a gente já começou a fazer aqui para o Vlad, né? Numa situação como essa. Então, Viviane Araújo e o Radamés apenas moraram juntos. Existe, primeira pergunta que eu faço, já um regime de comunhão comprovando essa convivência juntos no mesmo apartamento, doutora, para no futuro serem discutidos a partilha dos bens? Olá, bom dia a todos, é um prazer participar com vocês. Respondendo a sua pergunta, veja que, assim, vou responder de uma forma de acordo com o que a lei estabelece, até porque, Marina, a gente não sabe se eles têm alguma documentação, que eles tenham feito entre eles, se eles fizeram algum contrato, alguma coisa nesse sentido. Então, falando de termos que pode ser que eles tenham algum acordo prévio formulado e isso pode modificar a regra do jogo. Mas não havendo, hoje como é que funciona? Quando as pessoas moram juntas, elas estão em união estável, entendendo assim aquela sociedade que faz, seja pública, notória, constante. Doutora Cíntia, desculpa, eu vou lhe interromper. A gente vai refazer a ligação porque a sua informação é muito importante, só que o áudio não está muito bom e a gente quer continuar essa entrevista. Então, para a gente não ficar... vamos lá, vamos desligar e a gente vai refazer a ligação. O que a gente precisa saber aqui, né, Mari, né, Vlad, enquanto a gente refaz essa ligação primeiro, se o fato deles terem morado juntos esses 10 anos, independentemente da existência de um contrato ou de um... como chama aquele negócio que faz no cartório lá? A união estável. Regime de... isso aí, de união estável. Enfim, ter feito alguma coisa assim, de qualquer forma, se ele teria direito ao apartamento, sendo que ela comprou. O fato dela colocar no nome do pai dele automaticamente já dá o direito a ele, porque uma coisa é o bom senso, a outra coisa é a lei. Moralmente, o apartamento é dela. Então, mas é isso que a gente... Mas se ele fez reformas também, ele também teria uma parcela, Ela comprou, mas de repente ele pagou toda a manutenção, a gente não sabe. E aí tem que ter os comprovantes, né? Tem que ter os comprovantes. É difícil, hein? Ele diz o seguinte, o advogado diz o seguinte, uma fonte diz o seguinte ao portal UOL. O Radamés investiu boa parte do dinheiro que ganhou no futebol, ajudando nas despesas da casa. Também contribuiu com as reformas do imóvel e agora está cobrando o que acha ter direito. Radamés não tem como abrir mão dessa grana. Mari, Vlad, a gente sabe, isso é real. Eu não sei se você tem as dimensões do imóvel, você tem informações a respeito do imóvel ou não? Não. Porque, às vezes, uma reforma de um apartamento... O valor da cobertura é a seguinte, R$1.300.000. Ele está pedindo menos da metade do valor. Tá. Você está pedindo meio milhão. Mas às vezes uma reforma custa o mesmo valor que você comprou, que você usou para pagar o imóvel. Pode chegar a custar meio milhão, por exemplo. Pode custar. Se eles pagaram 1 milhão, pode ser que ele tenha gasto 1 milhão numa reforma. Mas aí ele tem que ter a documentação comprovada. É isso que a gente daqui a pouquinho vai perguntar para a doutora. E essa é a dúvida da maior parte da população, porque às vezes você tem um bem que você adquire e você ajuda a reformar, a ampliar, a fazer o famoso puxadinho. Isso dá direito à pessoa a ter parte no bem de alguém que foi lá e pagou à vista o valor do imóvel, no caso? Agora, Vlad, eu posso botar uma pimenta nessa história? Tem mais pimenta, viu? Então, isso aí tá me cheirando, não sei não, viu? Mas talvez coisa de ciúme. Por quê? Porque ele, não sei se ele tá namorando, se ela já tá namorando também. Ele está namorando, a moça está grávida. Assim. Olha isso. E a Viviane Araújo... A namorada dele tá grávida? Tá grávida. Do Radamés? Do Radamés, a atual. E a Viviane Araújo também está namorando com um ator e modelo. Depois que foi divulgada essa notícia, por um bom tempo a Viviane negou que estivesse namorando. Tá. Mas o próprio Não é o pai da Anitta. Não é o pai da Anitta que tá doido pra namorar com ela. Não. É outro namorado. E o Kainan, que é ator e modelo, ele disse o seguinte, ele começou a namorar a Viviane e ele contou pros amigos que ele realmente estava namorando. Já a Viviane, ela faz questão de esconder o namoro. Ela não quis divulgar. Mas, claro que nós descobrimos, os dois estão namorando. Estão namorando, sim, você afirma. Tudo, né? Os dois estão namorando. Topete de Cacatu afirma, está namorando. A gente está aguardando a retomada do contato com a doutora Cíntia, que é advogada. A gente vai entender com ela se eles tendo ou não uma declaração de união estável, se ainda assim ele teria... Já está na ponta da linha, doutora? Oi, doutora, tá ouvindo a gente?
Estou te ouvindo bem. Maravilha, agora a gente também está ouvindo bem. Que perfeito, ótimo, vamos lá. A pergunta da Mari é, se mesmo que eles não tenham uma declaração de união estável, o Radamés teria direito, se eles dividiram esse espaço durante 10 anos, ele teria direito a uma parte do valor do imóvel? Bom, vamos lá, Capelli. O que a lei estabelece, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 380, que diz que na união estável, se tiver ocorrido um esforço comum do casal para a aquisição dos bens, há a possibilidade da divisão desse patrimônio de mear, né? Ou seja, a metade para cada um. Então, se ele comprovar, se houver aí no caso, qualquer caso envolvendo união estável, não importa o tempo de relacionamento de união estável, se comprovar que houve um esforço comum, ou seja, ambos participaram economicamente para a aquisição desse bem, pela lei, o bem é dos dois. Doutora, eu deixo a seguinte pergunta aqui, porque o que o Vlad estava trazendo de informação é o seguinte: quem comprou efetivamente o imóvel foi a Viviane, mas o que o Radamés alega é que a manutenção da casa, as despesas da casa, ele teria pago, e mais do que isso, ele teria investido também na reforma do imóvel. Mesmo que ele não tenha pago inicialmente a aquisição do imóvel, ele teria pago reformas e também a manutenção deste apartamento. Deixo essa pergunta para a senhora, a Mari vai dar um recado, a senhora já me responde. Fala, Mari. Pois é, Zucca, já que estamos falando da nossa vida financeira, que não é nada mole, não é nada fácil, ainda mais agora nessa época do ano, muitas compras. E aí eu pergunto para você de casa, como é que você faz, por exemplo, para controlar os gastos com o seu cartão de crédito? Ai, não é nada fácil, não é? E quando, por exemplo, chega no final do mês... Vamos falar de uma situação concreta, porque, como eu disse, é importante frisar, a gente não tem exatamente os detalhes, né? Existem as versões, mas a gente não tem os detalhes concretos. Mas, em abstrato, eu vou dizer que, numa situação assim, qual é a questão? Eles devem procurar primeiro uma ação de reconhecimento de união estável e depois de dissolução, e na dissolução, sim, ele pode pleitear esses valores que ele investiu no imóvel, comprovando até vários aspectos. Se houve um esforço para aquisição do bem, esse bem vai poder ser rateado entre eles. Independente do esforço, se ele teve um esforço na questão do investimento do imóvel, é claro que ele vai ter o direito, se o imóvel acabar restando só para ela, de reaver esses valores. Então, isso seria uma situação normal em qualquer situação de dissolução de união estável. Ou seja, doutora, independentemente do gasto com manutenção, com reforma, o simples fato deles dividirem o mesmo teto, se isso for comprovado, já daria o direito a uma parte do valor do imóvel. É isso, né, doutora? Então, na verdade, é mais ou menos isso. O fato de dividirem o teto coloca como regra que o regime de união seria o de união parcial de bens, como união parcial de bens, mas para a divisão de patrimônio, eles têm que comprovar que houve esforço comum. Como ele está alegando aí, no caso, em tese, que houve o pagamento desses valores para reforma e tal, então ele deu a colaboração dele. Ele vai ter que comprovar, né? Vai ter que comprovar. Doutora, vai ter que comprovar. Vou deixar a seguinte pergunta. A gente está muito acostumado a ouvir o contrário em geral, né? Uhum. É difícil a gente ouvir, numa situação como essa, o homem ou ex-marido pedindo um valor a respeito do imóvel. Vou deixar uma pergunta para a senhora. Se isso está aumentando, se isso está mudando no Brasil, se essa é uma nova realidade, a senhora me responde logo depois do intervalo. E mais do que isso, estamos aguardando os seus palpites no 11983692236, minha telespectadora, meu telespectador querido, sobre o que o Otávio aprontou com o Pietro naquele vídeo. A gente já volta. Volta, a gente está falando da polêmica envolvendo a Viviane Araújo e o ex, o Radamés. A gente está com a doutora Cíntia, que é advogada na ponta da linha, e eu deixei uma pergunta, porque a gente está acostumado, né, doutora, a ouvir casos de mulheres pedindo seus direitos, a divisão dos bens com os maridos, ou com os ex-maridos, com os ex-companheiros, e aqui a gente vê o contrário, a gente vê um homem pedindo a divisão de bens com uma mulher. Está aumentando isso no Brasil, doutora? Mudou esse cenário? Celso, vem aumentando muito mesmo, esse cenário vem encontrando assim, parâmetros completamente diferentes. Hoje em dia a gente tem muito mais casos, inclusive até mesmo de pedido de pensão de ex para a mulher, pedido de guarda de filhos, alimentos. Então, realmente, isso vem alterando bastante esse perfil. É um reflexo da mudança da sociedade mesmo.
E da dependência cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, o crescimento da mulher, né? Então isso mostra realmente uma realidade nova na economia brasileira e na sociedade brasileira, né? Ô Vlad, a gente estava falando durante o intervalo, acho até interessante passar para a doutora Cíntia essa pergunta, essa dúvida que muita gente tem. Então, assim, eles estão há 10 anos juntos, teriam direito à divisão dos bens, tem a questão também da reforma da casa. Uma pergunta que você fez, se teria maior participação, já que ele ajudou na reforma, reformado, né? O imóvel, além da questão da divisão por conta de viverem juntos, se ele tem direito por ter investido maior no imóvel. Mais do que a metade. É isso, Vlad? Ele diz que investiu, não diz quanto. Ele pede 500 mil e o imóvel está avaliado em R$1.300.000. Então, na prática, ele está pedindo o valor menor do que a metade, né? Isso. Então, parece-me que, pelo que vocês estão dizendo, que, na verdade, ele está pedindo muito mais relativamente ao investimento que ele fez no imóvel do que propriamente a divisão do bem em si. Mas seja como for, se a gente for pensar numa situação qualquer parecida com essa, haveria, sim, além da possibilidade da pessoa pleitear a divisão dos bens, também o ressarcimento em relação àquilo que acabou investindo mais do que a outra parte. Como eu disse, o que vai ser o esforço que cada um empreendeu no caso. No Perfeito. caso da Viviane e do Radamés, doutora, a notícia que chega é a seguinte: há uma resolução sobre o caso. É a seguinte: a Viviane Araújo já se posicionou e disse que vai vender o imóvel e dividir o valor em partes iguais, para ele e para ela. Pronto, tudo aí resolvido. Eita. Grande Viviane. Arrasou. Viviane resolveu. Melhor, sempre melhor. Em paz é melhor. Doutora, muito obrigado. Boas festas para a senhora. Obrigado por ser tão esclarecedora e nos ajudar a explicar essa história para as pessoas. Obrigado, doutora. Um abraço.